A gente sempre começa contando para as pessoas quem é aquela pessoa no mundo offline. Então me conta um pouquinho quem é a Ana antes de chegar na internet. Não, eu acho que nessa época aí eu era uma adolescente, né? Porque hoje eu tenho 20 anos. Não faz muito tempo que eu tô no digital, mas levando em consideração, nesses últimos 2 anos, foi no início de 2019 que eu comecei para valer mesmo, que eu mergulhei no mercado digital, comecei a estudar, então fazem aí mais ou menos uns 2 anos. Só que, antes disso acontecer, eu tava naquele impasse, né? Eu tinha estudado muito para passar no Enem, na faculdade, para passar e tal, que eu queria nutrição, inclusive nessa época. Eu até já começava a falar um pouquinho no Instagram, compartilhar algumas coisas, que eu queria nutrição, eu ficava falando sobre vida fitness e tal. Só que ao longo desse tempo eu mudei e falo digital hoje, mas enfim. Passei para nutrição na Federal, estudei pra caramba e antes mesmo de começar a faculdade eu larguei, porque eu entrei num processo de autoconhecimento naquele momento que você tem as férias antes de começar as aulas da Federal e aí, cara, eu vou aproveitar esse momento para estudar e me autoconhecer um pouco mais. E foi aí que simplesmente eu desisti de fazer faculdade. Eu vi que aquilo não fazia parte da minha personalidade de forma alguma. E foi natural, de fato, empreender para mim foi bem natural. Eu sempre fui uma criança, um adolescente que dava os seus pulos. Na infância eu vendia desenhos na escola, vendia balinha. Na adolescência também. Eu sempre fui uma adolescente que gostava de dar os seus pulos. Quando eu larguei a faculdade, aí você imagina, o meu pai, ele é servidor público. Minha família inteira é super tradicional. Eles são tudo da estabilidade. Então. Não, eles acharam que eu estava louca, que eu tinha pirado, que é assim, você tá trancada nesse quarto, você tá enlouquecendo nessa tela aí, tá inventando de largar a faculdade, minha filha, não faça isso, que é só a faculdade que vai te dar o seu futuro e tal. Mas foi bem nesse momento que as coisas estavam meio complicadas, que eu fui e conversei com os meus pais, que eu ia tomar responsabilidade por tudo o que acontecesse, por todas as consequências, por tudo que eu tava fazendo naquele momento. E aí eles cortaram a minha mesada. E eu fiquei zerada. Mentira! E a mesada não era muito grande, não. Era R$250 que eu tinha pra comprar livro e tal, essas coisas. Mas cortaram e aí foi o momento que eu comecei mesmo a ter sangue nos olhos. Aí, nesse começo aí, eu tive que trabalhar como freela. Eu usava o Workana pra trabalhar como designer. Também prestavam serviços locais na minha cidade, de freelancer. E ao longo desse tempo, eu fui juntando dinheiro, que era o meu objetivo, R$2.000, pra começar de fato no digital. Eu comecei com e-commerce sem estoque, que eu agradeço muito por ter iniciado por esse caminho, porque eu diria que foi uma faculdade do mercado digital. Porque quando eu comecei, eu tive que aprender copy, tráfego, landing page, fazer tudo, gestão, logística. Então, assim, eu tive um crescimento assim, no meu repertório assim, absurdo, porque eu tive que lidar com todas essas áreas sozinha. Mas e como foi, tipo, no começo, assim, seus pais não aceitaram? Não. E pelo jeito não aceitaram muito porque cortaram até a mesada. Foi. E aí, não, mas é porque eles queriam fazer com que ela, tipo, você quer isso mesmo? Então se vira pra conseguir, né? Se vira, eu não vou ajudar, porque eu não acredito nisso, então aí eu... Mas eles ainda foram legais. Porque tem muito pai que bota de castigo e fala não, ou você vai embora de casa, ou você faz o que eu mando. Eles foram expulso. Eles foram um pouco mais... pesada. Mas depois, quando você entrou nesse meio, você aprendeu tudo, a fazer tudo. Mas antes de você chegar pros seus pais e anunciar, não, eu vou empreender no digital, vou começar no digital, você já sabia que você ia ter que aprender tudo isso? Você já tinha essa noção? Ou a hora que você chegou, você falou... Ops, caraca, eu não sei isso. Eu não isso. sabia que era tudo isso. Eu comecei assim, tipo, eu comecei como freela, eu fui estudando sobre mercado digital em paralelo. E quando eu fui estudando, eu fui percebendo, né, que é muita coisa, assim, você não vai construir um conhecimento eficaz para você ter resultado em pouquíssimo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu estudava, de fato, muito, eu acordava 5 horas da manhã, ia correr na praia. Depois de correr na praia, eu ia pra academia, puxar ferro, eu gosto. E depois disso, eu ia direto pra minha casa trabalhar. Teve dias que eu apagava de tanto trabalhar, de tanto estudar, então assim, foi um dos momentos, de umas épocas assim, muito difíceis da minha vida. Antes da gente chegar na parte de fato que você tá trabalhando com o dropshipping, né? Sim. Vamos um pouquinho antes. Como que você descobriu que isso existia? Porque você falou assim, eu passei na faculdade e comecei a pesquisar. O que passou pela sua cabeça? O que você estava pesquisando exatamente? Como que você chegou nessas informações? Foi uma coisa muito pontual. Eu vi um amigo meu que, assim, era amigo de uns colegas meus da escola
que ele tava postando, assim, umas viagens muito legais. Aí eu olhei assim, caramba, o que esse menino tá fazendo? Qual é a profissão dele? Eu quero saber. A minha mentalidade, assim, nessa época eu tinha 18 anos. Aí eu fui ver o perfil dele e acompanhar um pouco mais. E aí eu vi que ele fazia dropshipping. E aí eu falei, vou fazer isso. Vou começar por esse caminho. E foi aí que eu decidi mesmo. Eu vou contar uma curiosidade que eu ainda não contei no podcast. Mas, sem saber que existe essa palavra, eu fiz dropshipping numa época, sabia? Sério? No começo da minha faculdade. Só que assim, foi totalmente pra uso próprio. Sabe quando você desenvolve uma linha de maquiagem porque você quer ter a maquiagem? Foi tipo Sim. isso. Eu amava, era alucinada pela Kipling. Na minha época era assim, status, quando você tinha a bolsa era do luxo. macaquinho. Nossa, era A maravilhoso. de rodinha também. Chiquérrimo. Só que não tinha no Brasil, ninguém vendia no Brasil. Eu tinha que comprar quando eu viajava ou encomendar e era muito caro, não tinha nenhum revendedor aqui e tal. E aí eu conheci uma menina que morava na Holanda e ela vendia. Eu acho que eu conheci ela pelo eBay, porque eu comprei alguma coisa dela no eBay e tal. E eu falei, vamos fazer rolo? Vou fazer o seguinte, eu vou montar um site e aí eu vou vender as bolsas e aí você manda direto pra pessoa. Aí a gente divide o negócio e tal e a gente começou a fazer. Tipo, acho que foi uns 2 anos depois, a All Bags tinha feito um contrato de exclusividade com a Kipling. E eu fiquei tão conhecida que eles me mandaram uma notificação extrajudicial. Dizendo que eu Foi tava... conhecida pelo jeito ruim. Porque, tipo, teoricamente eu não podia, mas eu nem sabia sobre isso, Tinha né? direito de marca. Eu não tinha nada daquilo. Aí eu tive que fechar a minha lojinha. Mas, cara, tava funcionando... Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou. O pessoal vê dropshipping e olha como se fosse aquele modelo tradicional que o pessoal faz na internet, só que grandes lojas fazem dropshipping. A Magazine Luiza faz dropshipping, ou seja, ela deixa os vendedores lá no marketplace delas para vender. Tipo, muitas lojas gigantes fazem dropshipping, só que as pessoas não entendem que é só um modelo de logística. Então, por isso que eu gosto de falar que é um e-commerce sem estoque.